Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Direito Tributário. Na aula passada, nós iniciamos a análise do princípio da legalidade, previsto lá no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Nós vimos que os tributos só poderão ser instituídos e majorados por meio de lei. No momento que trouxemos sobre o princípio da legalidade previsto na Constituição Federal, eu disse a vocês que, em que pese a Constituição mencionar apenas sobre a instituição, bem como majoração do tributo, tem que ser por lei, lembrar que, para reduzir um tributo ou mesmo extingui-lo do nosso ordenamento jurídico, também precisamos de lei, em razão lá do princípio do paralelismo das formas, que diz que sempre que uma matéria foi tratada por determinado ato normativo, essa matéria deverá ser alterada apenas por um ato normativo de igual hierarquia ou hierarquia superior. E é por essa razão que também para reduzir um tributo ou extingui-lo do nosso ordenamento jurídico, eu preciso de lei, não poderia fazer por meio de decreto. Vimos no finalzinho da aula passada que isso ainda fica bem claro para nós ao fazermos a leitura lá do artigo 97 do CTN, que diz: é verdade, eu preciso de lei para instituir um tributo bem como para extingui-lo. Eu preciso de lei tanto para majorar um tributo como para reduzi-lo. E, lá no artigo 97 do CTN, que eu peço para abrirmos e iniciarmos a aula de hoje, nós temos tudo que de direito tributário precisa de lei. De modo que esse artigo já foi interpretado pelo Supremo Tribunal Federal e o Supremo compreendeu que trata-se de um artigo taxativo, de modo que somente o que está aqui nesse dispositivo é que precisa de lei. Tudo que não estiver não precisará de lei no nosso direito tributário. Assim, a grande dica, é claro, é essa. Quando eu quero saber se uma matéria no direito tributário precisa ou não de lei, eu vou diretamente para o artigo 97 do CTN. Se aquela matéria não estiver no artigo 97, é porque não precisa de lei. Porque o artigo 97, juro que é a última vez que eu vou falar, ele é um artigo taxativo. Só precisa de lei o que aqui estiver previsto. Mas o que é, Josi, que está no artigo 97? Vamos lá, vamos estudar. Eu tenho que saber tudo o que precisa de lei em direito tributário. Já vimos os dois primeiros incisos, que dizem que a instituição de tributos, bem como a sua extinção, precisa de lei. Já vi também que o segundo inciso diz: a majoração de tributo, assim como sua redução, precisa de lei. Agora, que mais que precisa de lei? Vamos fazer a leitura desse dispositivo. O inciso 3 determina que a definição do fato gerador, assim como o sujeito passivo, precisa de lei. Calma, vamos com calma. Primeiro, o que é mesmo fato gerador? Na nossa primeira aula, nós vimos que fato gerador é justamente aquela situação eleita pelo legislador como sendo passível de sofrer a incidência tributária. O fato gerador é, na verdade, quando o legislador vai até o mundo jurídico, escolhe lá algo para sofrer a incidência tributária, como no caso do IPVA. O que o legislador escolheu para sofrer a incidência do IPVA? Ser proprietário de veículo automotor. Então, essa definição de fato gerador, essa definição do que será objeto de tributação, só pode estar prevista em lei. A quarta matéria que precisa de lei em direito tributário é sobre a identificação do sujeito passivo. Ora, nós teremos uma aula exclusiva para falarmos sobre sujeito passivo. Mas, para você compreender aqui, nesse momento, entenda que sujeito passivo é aquele que tem o dever de pagar um tributo. Então, sujeito passivo é todo aquele que tem o dever de pagar o tributo. Quem vai dizer quem deve pagar o tributo é a lei. Lá no caso do IPVA, a lei diz: quem paga IPVA é o proprietário do veículo automotor. Também preciso de lei para descrever sobre a alíquota do tributo, bem como a sua base de cálculo. Ora, o que é a alíquota? O que é a base de cálculo de um tributo? A base de cálculo, como o nome já diz,
é a base que serve de cálculo para o tributo. No caso do IPVA, qual é a base que serve para cálculo do IPVA? Só para você compreender, é o valor do automóvel. Então, essa base tem que estar definida na lei. É a lei que diz, ó, você vai pagar o IPVA sobre o valor do automóvel. Mas que valor do automóvel? Aí entra a alíquota. A alíquota geralmente é representada em percentagem, também tem que estar prevista em lei. É a lei que vai dizer que você tem, por exemplo, que pagar 2,5% de IPVA. Então, eu pego 2,5% de IPVA, que está previsto em lei, que é a alíquota do IPVA, calculo sobre a base de cálculo, que é o valor do automóvel, então eu sei quanto tenho que recolher de IPVA. É assim que se calcula o IPVA, ou qualquer outro tributo. Eu pego a alíquota, junto com a base de cálculo, eu sei quanto devo pagar de imposto. Também precisamos ter a previsão em lei sobre a cominação de penalidade. Penalidade em direito tributário, guarde, é multa. Penalidade é multa. A multa tributária só pode estar prevista em lei. E para encerrarmos a análise do artigo 97 do CTN, saiba que as hipóteses de exclusão, bem como suspensão e extinção do crédito tributário, também só podem estar previstas em lei. Sobre hipóteses de exclusão, extinção e suspensão, nós também teremos uma aula exclusiva. Mas só para você ir compreendendo, as hipóteses de exclusão do crédito tributário estão previstas no artigo 175 do CTN. Já as hipóteses de suspensão encontramos no artigo 151 do CTN e as hipóteses de extinção encontramos no artigo 156 do CTN. Assim, tudo que estiver lá no artigo 175, bem como 151 e 156 do CTN, é porque só podem ser tratados por meio de lei, porque o artigo 97 esclarece, ó, hipóteses de exclusão, suspensão e extinção devem estar previstas em lei. Essas são, portanto, as matérias do direito tributário que só poderão ser tratadas por meio de lei, de modo que aquilo que não estiver, não precisa de lei. Só preciso de lei para aquilo que o artigo 97 diz. Agora, é claro que eu preciso fazer algumas interpretações. Por quê? Porque muitas vezes eu estou frente a um caso que está descrito aqui no artigo 97, mas eu não consegui visualizar. Como assim, Josi? Olha só, eu disse a vocês, a primeira matéria, inclusive, que deve ser tratada por meio de lei, que é sempre que houver instituição e majoração de tributo. Majoração, você vai pensar, toda vez que o tributo for aumentado, toda vez que eu tiver que pagar mais caro o tributo, é porque houve uma majoração no tributo. E a majoração de tributo tem que ser por lei. Nesse sentido, o parágrafo 1º do artigo 97 vem esclarecendo que, se mudar a base de cálculo de um tributo de forma a onerar o contribuinte, será considerado isso majoração de tributo. E se é considerado majoração de tributo, diga para mim, essa mudança de base de cálculo tem que ser por meio de lei, concordam? Acompanhe aqui e a gente já explica melhor. Parágrafo 1º. Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo que importa em torná-lo mais oneroso. Olha, quando muda a base de cálculo e torna o tributo mais oneroso, mais caro, é claro que o tributo foi majorado. E se foi majorado, eu só posso fazer por meio de lei. Então, cuidado com isso. Parágrafo 2º, extremamente importante. Ele já caiu na primeira prova elaborada pela FGV e pode cair de novo. O parágrafo 2º diz o seguinte: não constitui majoração de tributo, veja, não constitui majoração de tributo para os fins do disposto no inciso 2, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Como assim, Josi? A mera correção monetária de um tributo não é majoração de tributo.
A mera correção monetária não significa que o tributo majorou. Josi, pera lá. Se a mera correção monetária não é majoração de tributo, você está dizendo que a mera correção monetária pode ocorrer por meio de decreto? Exatamente isso. Mas eu só não entendi o que é mera correção monetária, se não é majoração de tributo. É mera correção monetária. Você fez uma mera correção monetária, você está corrigindo o valor monetariamente. Isso não é majoração de tributo. E se não é majoração de tributo e não está previsto expressamente no artigo 97 que precisa de lei, significa então dizer que a mera correção monetária pode sim ser realizada por meio de decreto. Certo? Pois bem, agora cuidado. Cuidado porque às vezes as pessoas dizem que fizeram uma correção monetária, mas não fizeram. Elas fazem uma majoração disfarçada de tributo. E aí você já sabe, se ocorreu a majoração de tributo, é só por meio de lei. Por isso que o STJ tem a súmula 160, que diz o seguinte: quando se tem a correção monetária com índices superiores aos índices oficiais, isso não pode ser feito por decreto. Como assim, Josi? Venha comigo fazer a leitura da súmula 160 e eu já te explico com detalhes o que o STJ disse sobre esse assunto. É defeso, logo, não pode o município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Opa, como assim? Não pode o município dizer que vai fazer uma correção monetária, se valendo do decreto, utilizando, no entanto, índices superiores aos índices oficiais. Se é correção monetária, eu vou utilizar os índices oficiais. Se é mera correção monetária, aí eu posso fazer por decreto, porque isso não é majoração de tributo. Agora, veja se você não concorda comigo. Se eu vou utilizar índices superiores aos índices oficiais, isso não é correção monetária. Isso é, veja, majoração disfarçada de tributo. Isso é majoração disfarçada de tributo. Logo, isso tem que ser por meio de lei. Então, anote essa súmula. Eu tenho quase certeza que ela vai aparecer na nossa prova da FGV em primeira fase. Apareceu há 4 exames em segunda fase. Então, está na hora de revezar e cair em primeira fase. Então, veja bem, o que eu digo é defeso, não pode o município, por meio de decreto, fazer a correção monetária com índices superiores aos oficiais, porque isso não é correção monetária, isso é majoração disfarçada de tributo. Certo? Pois muito bem. Com relação ao artigo 97, nós já estamos aqui afiados, já sei o que precisa de lei. Lembrando que, juro que é a última vez que vou falar, que o que ali não estiver, não precisa de lei. A exemplo, se mudar o prazo de pagamento de um tributo. Como assim, Josi? Mudou. Eu estava acostumada a pagar o tributo todo dia 20 e agora eu tenho que pagá-lo no dia 10. Mudou a data de pagamento. Pergunto, precisa de lei? Não, porque o artigo 97 em nenhum momento disse que mudar o prazo de pagamento de tributo precisa de lei. Então, a mera mudança de data de pagamento de tributo pode ser feita, sim, por meio de decreto, sem problema algum. Certo? Pois bem, ainda sobre o princípio da legalidade, que vimos que o tributo só pode ser instituído, majorado por meio de lei, vamos agora trabalhar com as chamadas mitigações do princípio da legalidade. O que vem a ser essas mitigações ao princípio da legalidade? Você vai entender já já. De acordo com o artigo 153, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal, é facultado ao Poder Executivo alterar as alíquotas de 4 tributos, desde que, é claro, obedecidos os limites e condições previstos em lei.
Antes de eu falar quais são esses 4 tributos que poderão ter as suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo, primeiro eu tenho que compreender o que significa isso. Vamos passo a passo. Ora, quando o artigo 153, parágrafo 1º, diz que o Poder Executivo poderá alterar as alíquotas de 4 tributos, alterar significa dizer o quê? Mudar. E quando eu falo em mudar, você concorda comigo que eu posso mudar tanto para menos quanto para mais? Pois bem, então o artigo 153, parágrafo 1º, autoriza o Poder Executivo, desde que obedecidos os limites e condições previstos em lei, mudar as alíquotas de 4 tributos, inclusive majorar. Exatamente isso. Inclusive majorar as alíquotas de 4 tributos. Acontece que o Poder Executivo não faz lei. Logo, o artigo 153, parágrafo 1º, permite que o Poder Executivo se valha do decreto para, inclusive, majorar as alíquotas de 4 tributos. E agora sim, quais seriam esses 4 tributos que o Poder Executivo, por decreto, pode, inclusive, majorar as suas alíquotas? São eles os regulatórios de mercado, o II, IE, IOF e IPI. Então, o II, IE, IOF e IPI poderão ter as suas alíquotas majoradas por meio de ato do Poder Executivo, por meio de decreto. Cuidado com isso na hora da sua prova, porque é uma mitigação do princípio da legalidade. Nós vimos que é a lei que tem que majorar os tributos. Mas o artigo 153, parágrafo 1º, está dizendo, se o Poder Executivo obedecer os limites e condições previstos em lei, o Poder Executivo poderá, inclusive, majorar as alíquotas dos impostos regulatórios de mercado, do II, IE, IOF e IPI. Por que, Josi? Por que o Poder Executivo vai poder mexer nessas alíquotas? Porque como esses impostos são regulatórios do mercado, presume-se que quem melhor que o presidente da República para mexer nessas alíquotas? Então, é por isso que a Constituição Federal autoriza ao chefe do Poder Executivo alterar, inclusive majorar, as alíquotas do II, IE, IOF e IPI. E mais ou menos nesse sentido, nós temos mais 2 dispositivos que permitem também o Poder Executivo mexer nas alíquotas de mais 2 tributos. Quais são esses tributos? Quais são esses dispositivos? Vamos lá. São eles, artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, e artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C da Constituição Federal. Ora, o que nós temos aqui? De acordo com esses 2 dispositivos, o Poder Executivo, ele poderá reduzir e restabelecer as alíquotas de 2 tributos, quais sejam da CID combustível e do ICMS combustível. Então, veja, de acordo com esses dispositivos, o Poder Executivo poderá reduzir e restabelecer as alíquotas da CID combustível e do ICMS combustível. O cuidado que devemos ter é que esses 2 dispositivos diferem do primeiro. Por quê? Porque lá no artigo 153, parágrafo 1º, o Poder Executivo ele pode alterar as alíquotas do II, IE, IOF e IPI. E alterar significa fazer o que ele quiser. Ele pode reduzir, restabelecer, inclusive majorar. Agora, para a CID combustível e para o ICMS combustível, veja, o Poder Executivo ele só vai poder fazer uma coisa. O quê? Só vai poder reduzir e restabelecer as suas alíquotas. Ele não vai poder fazer mais nada além de reduzir e restabelecer. Josi, eu não consegui diferenciar o reduzir e restabelecer do majorar. Então, vamos lá. Imagine que a alíquota de um tributo era 20%. Em um determinado momento, ela foi para 10%.
e depois voltou a ser 20%. Deixa eu até apagar e fazer certinho, né? Voltou a ser 20%. A pergunta que eu te faço é, o que aconteceu aqui? Se era 20% e foi para 10%, a alíquota reduziu. Mas depois voltou para 20%, ela restabeleceu. Ó, ela sempre foi 20%. Em um determinado período, ela baixou para 10% e depois voltou a ser 20%. Isso é reduzir e restabelecer. Isso o Poder Executivo também pode fazer para CID combustível e para o ICMS combustível. Agora, se a alíquota nunca foi 20%, se a alíquota era 10% e depois passou a ser 20%, isso significa dizer majoração de tributo. A majoração, ó, era 10 e de repente foi para 20, a majoração só pode, por ato do Poder Executivo, desde que obedecidos os limites e condições previstos em lei, ocorrer para o II, IE, IOF e IPI. Certo? Então, cuidado com as pegadinhas. Uma pegadinha possível de aparecer. O Poder Executivo poderá majorar as alíquotas da CID combustível e do ICMS combustível. Errado. Para CID combustível e ICMS combustível, o Poder Executivo só vai poder fazer, ó, redução e restabelecimento. Agora, em minha opinião, a pior pegadinha. O Poder Executivo poderá reduzir e restabelecer as alíquotas do II, IE, IOF e IPI. Verdadeiro. Como, Josi, para o II, IE, IOF e IPI não é só majorar? Observe lá. O artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele é muito claro em esclarecer que para o II, IE, IOF e IPI, o Poder Executivo vai poder alterar as suas alíquotas. E alterar significa modificar. Pode tanto reduzir, restabelecer, como inclusive majorar. Então pense assim na hora da sua prova. Para o II, IE, IOF e IPI, o Poder Executivo pode fazer o que ele quiser. Agora, para CID combustível e ICMS combustível, o Poder Executivo só poderá reduzir e restabelecer. E mais uma atenção. Para CID combustível, redução e restabelecimento por ato do Poder Executivo, o Poder Executivo poderá sim exercer por meio de decreto. Agora, quando se tratar de ICMS combustível, o Poder Executivo deverá se valer de convênio para reduzir e restabelecer as alíquotas do ICMS combustível. Isso porque qualquer benefício, bem como incentivo fiscal ao ICMS combustível, ao ICMS em si, deve ser por meio de convênio celebrado no âmbito do CONFAS. Então, eu vou repetir. Tudo que se relacionar a benefício, pagamentos, incentivo, isenção de ICMS, é tudo por meio de convênio. É por isso, então, que o Poder Executivo, para reduzir e restabelecer as alíquotas do ICMS combustível, deverá se valer do convênio. Tem que ser por meio de convênio. Certo? Tranquilo? Agora sim. Agora nós vimos tudo que há de mais importante e provável de aparecer em nossa primeira fase do exame de ordem. Você já sabe que a regra é instituir e majorar tributo por lei, mas existem alguns tributos que podem ter as suas alíquotas majoradas por meio de decreto. Diga aí, rapidamente, quais são esses tributos? II, IE, IOF e IPI. Muito bem. E quais são as alíquotas que podem ser reduzidas e restabelecidas por ato do Poder Executivo também? CID combustível e ICMS combustível. Certo? Passamos agora para a análise do próximo princípio do nosso direito tributário. E para eu saber qual é o próximo princípio, vamos lá para a nossa amiga Luciana. Lembram-se que eu disse na aula passada que os principais princípios estão aqui na Luciana? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre a isonomia. A isonomia, ela tem previsão no artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal. E o que nós temos por isonomia?
Isonomia, na verdade, você já sabe. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. No direito tributário, é a mesma coisa. Isonomia, eu tenho que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. A única coisa que se acrescenta é que é vedada ainda a tributação de acordo com o cargo, com a profissão, com a atividade da pessoa. Como assim, Josi? Eu não vou poder, por exemplo, dizer que quem é funcionário público está isento de pagar imposto. Eu não posso ter a diferenciação da tributação em razão do cargo, da profissão da pessoa. Então, esse é o princípio da isonomia. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Sobre o princípio da isonomia, é só isso. Como só isso? Você levou mais de 30 minutos falando da legalidade e agora vai falar em isonomia em 2 minutos? Sabe por quê? Porque a isonomia não tem exceção. Se a isonomia não tem exceção, não tem muita graça não cobrar em prova da OAB. Brincadeiras à parte, mas se vier sobre o princípio da isonomia, o que pode ser cobrado é justamente o seu conceito. E esse você já sabe e está cansado de saber a respeito. Vamos agora para o próximo princípio. Esse é a cara da FGV. Já caiu por 3 vezes em primeira fase e já caiu por 3 vezes em segunda fase. Vamos falar agora sobre o princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade, ele tem previsão no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal. E o que nós temos por esse princípio? Nós temos que toda vez que uma lei instituir ou majorar um tributo, essa lei terá validade dali para frente. Essa lei não poderá alcançar fatos pretéritos. Então, veja, pelo princípio da irretroatividade, o que nós temos é o seguinte: toda vez que um tributo for instituído ou majorado, a lei só terá validade dali para frente. Ela não poderá retroagir. Ela não poderá alcançar fatos pretéritos. Essa é a regra esculpida no artigo 150, inciso 3, a linha A. É o princípio da irretroatividade. Mas esse princípio apresenta, sim, 3 exceções. Há 3 hipóteses trazidas pelo nosso CTN que permitem à lei tributária retroagir e alcançar fatos pretéritos. A regra é que a lei só tem validade daqui para frente. Mas há 3 casos, 3 exceções, em que a lei poderá retroagir e alcançar fatos pretéritos. Quais são essas exceções? E primeiro até pergunta: pode um princípio que tem previsão na Constituição Federal ter exceções trazidas pelo CTN? E a resposta é pode. Pode porque o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito. E o Supremo Tribunal Federal já disse: são válidas as exceções trazidas pelo CTN ao princípio da irretroatividade. E a partir do momento que o Supremo disse que são válidas essas exceções, é claro que as provas de concurso, exame de ordem, cobram e muito sobre essas exceções. Como eu disse a vocês, são 3 casos em que a lei tributária, em caráter de exceção, poderá retroagir e alcançar fatos pretéritos. Quais são esses casos? Vamos lá para o nosso próximo bloco, porque a primeira exceção está no artigo 106, inciso 1 do CTN. Enquanto você abre seu CTN no artigo 106, inciso 1 do CTN, eu vou lá para o segundo bloco esperar por você. Não saia daí!